Oi, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Fernanda. Vamos ver hoje aqui qual é a mensagem que o universo tem para vocês e o que é mais importante que vocês precisam ouvir nesse momento, né? Eu espero que vocês estejam bem aí na casinha de vocês. Eu sugiro que para ouvir essa mensagem você se recolha, que você procure um ambiente mais tranquilo, mais silencioso, para você realmente conseguir se conectar com essa mensagem e ouvir com o seu coração, tá? Então, vamos lá, vamos começar, né? Eu peço a paciência de vocês, tá? Porque vídeo de leitura de tarô, eu acho que é para ser um vídeo mais tranquilo, mais calmo, né? Sem tanta correria, sem tanta edição, né? Então eu prefiro, inclusive, nem editar o mínimo necessário, tá? Então tenham paciência para eu conseguir aqui ouvir a mensagem com calma, tá? Aqui com a carta da estrela e 8 de copas, eu sinto que ele está falando que algo precisa ser deixado para trás para que haja uma cura. Vou mostrar para vocês as cartas. Não vou mostrar todas, mas as que eu senti de mostrar eu vou mostrando, tá? Tem algum apego, né? Alguma coisa aí que pode estar, vamos dizer assim, falhando, atrapalhando, né? Então, eu ouço assim, não se preocupe em soltar, em desapegar disso, porque vai valer a pena, tá? Tem uma energia truqueira aqui, né? É uma carta do diabo. Aí antes tinha saído a carta da estrela, né? Do 8 de copas e 4 de ouros. Então, assim, com a carta do diabo aqui, uma coisa mais difícil de soltar, né? Por isso que vocês estão apegados aí. Né? Alguma coisa que, de repente, é difícil de soltar, porque, de repente, causa aí alguma
algum tipo de caos. E aí, de repente, quando você vê, você está agarrado ali naquilo, né? Tentando resolver, tentando entender, algo assim, né? Mas eu sinto que, na verdade, assim, o que ele está dizendo é que a qualidade dessa energia é justamente essa, né? De puxar a sua atenção, entendeu? Então, eu sinto que essa coisa assim de te segura porque faz com que você ache que você tenha que resolver ou entender aquela situação ali, mas na verdade não. Tipo assim, te pega ali dessa forma, entendeu? É, bom, pode ter alguma coisa a ver com família, amigos, me parece que um grupo, de repente. É, parece que é legal, mas ao mesmo tempo acaba causando esse caos aqui, né? Uh, é, eu sinto assim que ele está falando para você procurar olhar de fora, sabe? Ter um olhar assim mais olhar de fora mesmo, né? Como se alguém olhando para algo, né? Assim, e aí eu sinto assim que ele está dizendo que para você fazer um exercício assim de se você fosse alguém de fora e você, né, como essa pessoa de fora, você olhasse para essa situação aí desse grupo com você, né? E a forma como você age diante das atitudes dessas pessoas, né? O que que você enxerga, né? E é aqui me dizendo que é algo que já causou muito sofrimento no passado, ou já tem tempo, né? Que isso aí está causando um peso, né? Enfim, aqui a carta do enforcado como desafio, né? Eu sinto que ele está dizendo que pode ser um desafio você se dar tempo para refletir sobre essa situação. Talvez seja difícil para você tirar a mão do controle, né? Já que aqui está falando, né, que esse ímpeto, né, de ver ali algum tipo de caos e já achar que precisa agir, né, resolver alguma coisa assim. Só que ele está dizendo aqui que para você conseguir fazer uma escolha amorosa,
né, para você, para sua vida e inclusive para os que são importantes para você, para essas relações aí que você, de pessoas com quem você tem uma relação de amor, né? Não sei se todos do grupo, né? Mas é importante que você se dê esse tempo aí para você ter uma perspectiva diferente, para você se dar a oportunidade de refletir, de tentar enxergar a partir de um outro ângulo as coisas que acontecem. E aqui com a Rainha de Copas também, né, como desafio, justamente falando sobre isso, sobre essa coisa do tirar a mão do controle, permitir que a vida mostre para você o que você precisa ver, né? Às vezes a gente está tão atarantado, né, fazendo tanta coisa, que a gente não para ver, né, para olhar com carinho, com atenção, com cuidado, né, para aquilo ali que está acontecendo na nossa vida, sabe? Então, e aí aqui com a carta dos amantes também, como desafio, né, o desafio de escolher a partir de amor próprio, né, de amor verdadeiro. Então, eu sinto que é isso, assim, essa orientação de você se dar esse tempo para enxergar, olhar, que essa carta está me chamando a atenção mais a arte, né? Para você olhar, tá vendo que ele tá olhando, assim, parando e olhando com atenção para esse pentáculo aqui, realmente procurando entender o que está acontecendo, sabe? O que mais? Aí aquele velho medo que todos os seres humanos têm, né? Que é medo de falta. Então, às vezes acontece isso, né? Às vezes a gente sente que alguma coisa não tá legal, que não tá fazendo bem pra gente, a gente quer se afastar, a gente sente vontade, né, de dar um basta, e só que fica difícil, porque a gente fica, às vezes, com medo, né, de ficar sozinho, de faltar alguma coisa, né, de como vai lidar com aquela perda, mas o universo está dizendo que é por aí, aqui com a carta da vitória, né? Esse 6 de paus aqui, tá? A vida, às vezes, a vida, às vezes, coloca a gente, até, eu diria até que às vezes é com uma certa frequência, né? Em situações que a gente precisa mesmo encarar de frente, né? Para permitir que a nossa vida seja melhor, né? Então, às vezes a gente precisa ter coragem, né? Sabe? Aquela frase famosíssima, né, do Guimarães Rosa, que a vida quer da gente coragem. Tá me lembrando de novo, a carta do enforcado aqui, me dizendo que você pode levar o tempo que você precisar, tá? Não tem pressa, né? Não é
Nada que você tem que fazer na correria, não. É importante também você ser gentil com você, até porque me parece aqui que é uma questão realmente importante, né? Então, cabe sim ir com calma. Eu ia falar que, tá me lembrando aqui, né, me veio a frase do Guimarães Rosa, que é do livro Grande Sertão Veredas, né? E ali naquele livro, eu não vou dar spoiler, né, para quem não leu ainda, mas ali o personagem principal, ele se vê diante de uma situação que ele precisa ser muito corajoso, né, para que ele seja verdadeiro, para que ele siga o coração dele na vida dele. É uma situação ali bem dramática, né, assim, de se ver diante de uma situação super desafiadora, né? Mas que na verdade nada mais é do que ele, a vida pedindo para ele escolher o coração dele, né? Então é isso, né? Muitas vezes a gente escolher o nosso coração é desapegar de algumas situações, de algumas pessoas, né? Então eu particularmente já passei muito por isso várias vezes, várias. Eu sei que não é mole, sei. Sou bem calejada nisso aí. Mas posso dizer que vale a pena, entendeu? Vale a pena você ser uma pessoa mais autêntica, mais forte, né? Você se vê como uma pessoa mais forte, mais corajosa, ter orgulho de você, né? Isso com certeza influencia tudo na vida, né? As escolhas que a gente faz a partir da gente se sentindo autoconfiante, né? Muda tudo, muda a vida inteira, né? Olha lá, a carta caiu. A força, coragem, coragem. E aqui essa arte, né, que essa moça, ela tá com metade o rosto dela, metade o rosto de um leão, para mim me fala muito sobre autenticidade mesmo, coragem, autoconfiança, né? Generosidade também, um coração generoso, né? Porque quanto mais a gente se torna alguém autoconfiante, mais generoso a gente fica. Por quê? Porque a gente fica mais abundante, né? Também. A gente fica mais otimista, né? Então é outra vida, né? É outra vida. Mais alguma coisinha? Quatro de paus. Quatro de paus é a carta do chegar lá, né? É a carta, uma carta de celebração, uma carta de união também, né? Então aqui me falando sobre muitas vezes a gente precisa dizer não para algumas dinâmicas, né? Pra alguns relacionamentos, para que a gente encontre quem combina mais com a gente, né? Porque é tudo uma questão de mentalidade, né? Então, a mesma forma como a gente faz uma coisa é como a gente faz tudo, né? Então, é importante a gente mudar a nossa perspectiva, a nossa mentalidade, nosso ponto de vista, a gente se abrir, né, para ser alguém mais autêntico, mais amoroso, mais autoconfiante. E aí tudo na vida muda, inclusive na hora de escolher com quem que a gente vai se relacionar, né? Por quem que a gente vai se sentir atraído, né, para estar perto, para compartilhar a vida, né?
Ó, o imperador aqui. O imperador falando justamente sobre autoridade, autoconfiança, né? Eu lembro de um discurso da Oprah que ela fala, no YouTube tem aí, que ela fala sobre cada um de nós sermos os mestres da nossa vida. Eu acho que se você botar Oprah e mestres da vida, não sei se você vai achar, talvez. Se for para achar, vai achar. Então aqui me falando justamente sobre isso, né? Essa questão da a importância de você ser alguém que tem autoridade sobre a sua própria vida, né? Não controle, não é controle, que a gente já sabe que na vida, né? Se a gente ficar tentando controlar as coisas, não funciona muito não. Mas você ser alguém que se ama, que se dá valor, né? Fazer escolhas a partir disso, né? Saber que em todos os relacionamentos da sua vida você merece ser respeitado, né? Por aí vai. É isso, é sobre isso, entende? Eu sinto que a mensagem está se repetindo, então vou pedir uma orientação final, por favor. É isso, né? Porque essa coisa, assim, à medida que você vai se permitindo ter essa autoridade, o que, que vai acontecendo? Você vai despertando, né? Então, o que você gosta, os seus desejos, os seus sonhos, né? Tudo isso vai despertando cada vez mais para uma vida mais inspirada, né? Para uma vida equilibrada, mais harmônica, né? Isso, tá? Então, é isso. Essa foi a mensagem do universo para você hoje. A gente se vê então no próximo vídeo. Se vocês gostaram do conteúdo, eu peço que vocês deem aqui um curtir e tal, para me ajudar a divulgar o canal, se vocês sentirem de fazer isso. Se não, tudo bem, não tem problema. E é isso, eu espero que essa mensagem ajude vocês aí na vida de vocês, que tenha te ajudado a esclarecer alguma coisa. Se não, espera um pouquinho às vezes para a mensagem fazer ali sentido, de repente precisa de um tempinho, tá? Mas é isso, então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijinho